Bem-vindos todos, então. Dando continuidade ao nosso Toxicologia em Debate, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Toxicologia, para fazer uma educação continuada, né, e aproximar a toxicologia cada vez mais, tanto dos sócios quanto da população, né, em geral, trazendo temas sempre bastante importantes, pertinentes, polêmicos. Então, esse mês a gente resolveu falar sobre drogas no trânsito, que é um assunto que é bastante urgente, né, que é uma coisa muito importante. O Brasil está aí entre os principais países que tem acidente de trânsito por causa de uso de substância química envolvida, né, que é um acidente de trânsito, um tipo de morte evitável, digamos assim, e a gente sabe que está em pauta aí esses assuntos disso começar a ser regulamentado, de tentar coibir, tentar diminuir, é um assunto que a gente precisa discutir. Então, eu começo agradecendo os participantes, os debatedores, né, ilustres, todos os três, e mais o Rony, e mais a Larissa do CJ Tox que veio auxiliar, eu e o Rony participando da diretoria e da sociedade, a professora doutora Juliana Scherer, então, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, veio conversar bastante sobre isso, sobre os testes que têm sido feitos, o professor José Luiz Acosta também participou desses experimentos aí para ver como é que vai ficar esses testes com os drogômetros, né, e a Daniele, que trabalha há bastante tempo, é pesquisadora, né, da USP, e tem trabalho publicado aí há anos nessa área, então é um grupo bem qualificado para a gente discutir esse assunto. Então, começando, agradecendo de novo, a gente vai começar com a professora doutora Juliana Scherer. Juliana, eu estava falando aqui, os currículos de vocês são tão grandes, né? Eu vou te apresentar aqui, mas os lattes de vocês estão todos disponíveis aí, quem tiver curiosidade. Mas a Juliana, ela fez doutorado e pós-doutorado nessa área, né? Estudando substâncias psicoativas no trânsito, então ela tem desde a época da acadêmica, já estava em função desse assunto. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trânsito e Álcool, NEPTA, do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em parceria com a URGS. É professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Unicinos, coordenadora do curso de Biomedicina da Unicinos, membro do International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, tem uma experiência vasta e interesse nas áreas de avaliação de indicadores de saúde, desenvolvimento e avaliação de tecnologias de saúde, saúde mental, transtornos aditivos e avaliação de biomarcadores e segurança no trânsito. Então, eu passo a palavra para ti, Juliana, muito obrigada, e vamos conversar sobre drogas no trânsito, então. Olá, queria iniciar a minha fala aqui agradecendo muito o convite de estar falando de um tema que para mim é tão precioso, né? Tema do meu doutorado, do pós-doutorado, então eu gosto muito desse assunto e estar aqui podendo falar um pouco sobre os nossos estudos, enfim, nossas percepções sobre essa temática é muito especial. Eu vou abrir aqui uma pequena apresentação, né, sobre o que me foi solicitado. Acho que vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Tá. Então, falar um pouquinho sobre um estudo que a gente conduziu, né, nesses últimos anos, para avaliar a acurácia de dispositivos de triagem móvel para detecção de substâncias psicoativas visando o trânsito brasileiro, que foi um estudo financiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. Muito brevemente, assim, da contextualização, né, esse tema é um tema muito importante para o Brasil. A gente sabe que o nosso país é um país que tem alta prevalência de consumo de substâncias psicoativas, incluindo álcool, mas outras também, né, então, cannabis, cocaína, uso de medicamentos, né, que podem afetar a capacidade psicomotora dos condutores e também dos usuários da via, porque às vezes a gente fala, né, uso de drogas e trânsito, a gente pensa só no motorista, mas também tem o pedestre, também tem, né, o ciclista. E apesar da gente ter pouca literatura dentro desse contexto, né, no âmbito de uso de substâncias por usuários de vias, os estudos que a gente tem nos mostram dados bastante alarmantes. Então, a gente
né, vê que aí mais ou menos 22% de motoristas que tiveram envolvimento em colisões de trânsito no país testaram positivo para algum tipo de droga, né, ilícita. Um estudo feito em São Paulo pelo grupo da professora Vilma, né, mostrou que mais de 10% dos motoristas de caminhão no estado de São Paulo testam positivo para anfetaminas. Então, a gente vem vendo uma crescente de estudos mostrando a relevância, né, de estudar essa temática e de pensar em formas de fiscalizar o uso de substâncias para uma maior coerção, né, dentro da temática de trânsito. E daí se começou a discutir bastante, né, as possibilidades de incluir dispositivos de detecção de substâncias psicoativas como uma ferramenta de fiscalização no trânsito aqui no Brasil, né? Então, diversos países, né, sendo a Austrália o primeiro país que começou a implementação do uso de dispositivos de triagem móvel, que a gente chama aqui no Brasil, né, apelidou carinhosamente de drogômetros, no seu trânsito, tem tido resultados muito interessantes. Então, já desde 2004, eles vêm com algumas, né, implementações legais do uso desses dispositivos, e a partir disso, diversos outros países na Europa, né, América do Norte, começaram a implementar esse tipo de tecnologia como um instrumento, né, objetivo de mensuração de substâncias psicoativas em fluidos, né, e matrizes biológicas dos motoristas na beira, né, das estradas. Então, a gente diz, né, ali no local, in loco da fiscalização. Acho que depois a gente pode discutir um pouco, né, a vantagem toda de trazer essa fiscalização e essa análise já no momento da abordagem do policial, né, que evita depois toda a questão, né, de perda aí de substância nas matrizes, se o motorista tem que ser deslocado depois para um centro de testagem e tudo mais. E dentro disso, olhando muito, né, a literatura internacional, porque hoje a nossa legislação já fala, né, que seria proibido dirigir sobre, né, efeito de substâncias que causem dependência, a gente ainda não tem dentro da legislação brasileira nenhum instrumento, né, validado que possa fazer esse tipo de detecção. E daí a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né, nos procura o nosso grupo de pesquisa, que já tinha uma trajetória de estudos dessa natureza, para verificar, então, né, o que seria possível de estabelecer dentro do Brasil. E, claro, a gente tem, né, diversas limitações de pegar uma tecnologia que funcione, por exemplo, muito bem lá na Austrália e trazer direto para cá, né, sem nenhum tipo de teste, sem nenhum tipo de olhar mais aguçado, porque, né, a gente tem hoje um painel de substâncias que é feito na Austrália, que talvez não seja interessante de testar no Brasil. Eles têm muito consumo de êxtase, né, eles não testam para cocaínicos, por exemplo, que para nós seria super importante testar devido à prevalência de consumo no país. Então, só trazer um dispositivo sem fazer os testes, né, é algo que pode ser bem perigoso nessa ideia de translacionar o conhecimento. A gente sabe também, né, que a acurácia dos dispositivos varia bastante na literatura, né, então tem dispositivos que são considerados muito bons, outros muito ruins. A gente tem uma questão importante, que é o treinamento para o uso desses dispositivos, que apesar de serem simples, né, seriam executados por policiais. Então, também eu testar esses dispositivos num laboratório, é diferente de um policial numa rodovia fazer esses testes, né. E justamente olhar também para essas condições de testagem nas rodovias. A gente tem no Brasil um país de tamanho, né, continental, e as diferenças aí de temperatura, de condições de rodovia são bastante diversas. Então, quando a gente olha, né, bom, vamos trazer um drogômetro para implementar aqui no país como forma de fiscalização, todas as questões, né, todos esses pontos de interrogação surgem para, né, tentar identificar qual seria o melhor caminho para se tomar aqui dentro das nossas políticas. E assim, né, com essa necessidade de políticas baseadas em evidências, surge a nossa ideia de projeto, que como objetivo geral tem consolidar os parâmetros técnicos mínimos necessários para se utilizar esse tipo de dispositivo aqui no país, para detectar substâncias, né, psicoativas que não o álcool, pensando inicialmente como fluido oral, como matriz-alvo, né, devido também à literatura já apontar, né, as facilidades do uso dessa matriz sobre outras matrizes, né, possíveis dentro da toxicologia. E hoje eu vou falar um pouco sobre o objetivo específico, então, porque a gente teve diversos, né, que incluiu ali o treinamento dos policiais, né, verificar a usabilidade dos dispositivos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre os testes que foram feitos e os métodos feitos para o teste dessas tecnologias em relação, né, a verificar a acurácia, né, e confiabilidade dos dispositivos, para entender, então, quão bem eles funcionam para as nossas substâncias que são utilizadas aqui no Brasil, dentro de um cenário, né, de análise brasileira.
Esse foi um estudo gigantesco, né? Então, ele teve diversas etapas, que envolveu desde a preparação do protocolo, a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, né? Um estudo que tem várias nuances éticas que precisaram ser consultadas, né? E verificadas junto aos órgãos regulamentadores, né? Então, a gente estaria na rodovia, fazendo um teste de drogas, como é que fica isso, né? A execução desse teste junto a um policiamento, se dá positivo, o que faz. Isso é toda uma outra discussão, que inclusive a gente está, né, finalizando um artigo agora, justamente comentando sobre todas essas perspectivas éticas que foram necessárias, né, antes do início do estudo. Os dispositivos, então, né, esses drogômetros que foram testados por nós, foram drogômetros selecionados pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né, e Gestão de Ativos. Então, houve um edital que foi publicado, né, por essa secretaria, solicitando que as empresas que tivessem interesse em ter seus dispositivos testados enviassem esses dispositivos. Então, a gente teve a doação pelas empresas interessadas, né? Então, isso é importante colocar também. Toda uma etapa de seleção da equipe, o treinamento da equipe, o treinamento dos policiais. Então, foi um projeto que foi feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, porque a ideia é que eles manipulassem esses dispositivos para ver o quão bom eles, né, o quão bem eles funcionariam em cenários reais, né, de fiscalização. Esse projeto foi feito parte, né, no meio da pandemia, então teve toda uma etapa de treinamento que a gente acabou fazendo online, depois uma segunda etapa mais prática de treinamento presencial, até que de fato a gente chegou, né, na etapa de coleta de dados, análise de dados, e agora nessa etapa final de produção de publicação dos relatórios, né, e dos artigos científicos. Mas falando um pouco, então, da coleta de dados, para vocês entenderem como é que esse estudo se deu, né, a gente fez coleta de dados em 10 municípios brasileiros. Esses municípios foram escolhidos pela Secretaria, né, Nacional de Política sobre Drogas, junto à PRF, por serem municípios onde tem, né, altos índices de violência no trânsito e acidentes de trânsito no país. Então, os dados foram coletados, né, em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Brasília e Salvador, durante barreiras de fiscalização, né, operadas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, a polícia, né, estabelecia seus protocolos de barreiras, né, como operações padrões, e dentro dessas barreiras, então, né, a pesquisa se instaurava. Então, a gente tinha basicamente, né, deixa eu ver se eu consigo meu pointer aqui para quem está olhando a apresentação conseguir acompanhar, mas como é que funcionava essa pesquisa, né? Então, os policiais, eles abordavam os carros que estavam passando nas rodovias, à medida que os carros iam sendo parados, né, eles faziam todo o procedimento padrão de fiscalização, verificar carteira de motorista, né, os documentos do carro, da habilitação e tudo mais. E ao final desses procedimentos, né, o motorista ele era encaminhado para um policial que a gente denominava de policial líder, que fazia o convite, então, para participação no estudo. O motorista aceitando participar do estudo, ele era encaminhado para uma tenda que a gente chamava de área de pesquisa ou tenda de pesquisa, né, que não era o mesmo local físico do espaço de fiscalização. Então, isso era bem importante, né, distinguir o que era fiscalização, o que era participação da pesquisa. E nesse espaço, então, um segundo policial que tinha o treinamento para realizar os testes de triagem pelos drogômetros, realizava esses testes e, se necessário, fazia também, né, a coleta de uma amostra confirmatória para análise depois no laboratório lá, né, do professor José Luiz. Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso. E além dos testes, a gente também fazia algumas questões, né, um questionário rápido e simples sobre dados sociodemográficos e perfil de condução desses motoristas, para a gente entender um pouco, né, quem são essas pessoas e principalmente quem são as pessoas que, né, testariam positivo depois. Terminando a etapa de pesquisa, o condutor voltava, né, para o seu PRF que tinha feito, né, a fiscalização de trânsito inicial para liberar esse condutor, se, né, nenhum problema, né, durante a fiscalização tivesse sido evidenciado. No total, a gente recrutou, então, mais de 8 mil sujeitos, então foram 8.723 motoristas, que foram testados, né, com um destes 4 dispositivos. Então, a gente conseguiu 4 dispositivos que foram doados pelas empresas, o dispositivo Aclescan, o dispositivo da Dräger, que é o Drug Test 5000, o dispositivo da Drugalizer e o dispositivo da DrugWipe. Né? Então, cada motorista era testado com um destes dispositivos, que era o dispositivo que estava, né, presente naquele dia, naquele local onde o motorista, né, tivesse sido abordado.
E esses instrumentos, então, eles eram operacionalizados pelos PRFs, segundo as instruções, né, das empresas que comercializam esses dispositivos. E todo sujeito que tivesse, né, um resultado positivo no teste de triagem com o drogômetro, era coletada uma segunda amostra para fazer análise confirmatória, então também o confirmatório foi feito pelo fluido oral, coletado através do salivete, né, e 30% dos resultados negativos também foram coletadas amostras confirmatórias para a gente poder ver, né, ali o índice de as taxas de verdadeiros negativos e daqui a pouco de falsos negativos também. Então, ter o negativo foi bastante importante no estudo. Então, ao final, a gente teve, né, 4.125 amostras de fluido oral coletadas para o envio da análise confirmatória, que foram todas conduzidas, né, em Campinas, no laboratório do professor José Luiz. Quais foram as substâncias que a gente visou nesse estudo, né? A análise de cocaínicos, a análise de THC, né, que representa, então, a cannabis e os canabinoides, as metanfetaminas e as anfetaminas. Cada um dos 4 dispositivos apresentam cutoffs, né, diferentes. Então, uma coisa importante de salientar é que esses dispositivos de triagem, ele traz um resultado qualitativo, né, então, positivo, negativo, ou então um teste que foi inconclusivo. E os nossos limites de quantificação também, né, variaram de substância para substância, sendo 5, então, para THC, 20 para anfetamina e metanfetamina, e de 10 nanogramas por ml para os cocaínicos. As análises que a gente fez foi muito visando, então, sensibilidade, especificidade, acurácia, os valores preditivos, né, dos respectivos dispositivos, comparando inicialmente com o próprio cutoff do dispositivo. Então, se o dispositivo diz que ele determina positivo todo sujeito que tiver cocaínicos acima de 50 nanogramas por ml, a gente vai colocar no confirmatório também esse valor de referência para dizer o que é positivo e negativo. Agora a gente já está evoluindo as nossas análises para trabalhar também com alguns diferentes pontos de corte. E a gente considerou, então, né, como resultados satisfatórios todos os parâmetros que deram acima de 80%, como é recomendado, né, pelo DRUID, que foi um grande estudo europeu que trouxe, né, foi um dos primeiros estudos que trouxe, assim, quais seriam os parâmetros mínimos aceitáveis para esses dispositivos serem implementados como métodos de fiscalização no trânsito, né, mais olhando para a questão forense da toxicologia. Então, quais foram os resultados que a gente encontrou, né? Um número grande de sujeitos testando positivo, né, na triagem. Então, para cocaína, por exemplo, a gente teve mais de 200 sujeitos, mais de 200 testes positivos para cocaína. Para maconha, mais de 530, né? Anfetamina, 277, metanfetamina, 84, né? E as outras substâncias a gente traz aqui porque os testes de triagem trazem os resultados, mas para essas a gente não executou, né, o confirmatório, porque não era o interesse inicial do estudo. Então, essa tabela aqui vai mostrando dispositivo a dispositivo, né, o primeiro valor que vem aqui antes do parênteses é os números brutos positivos para a substância por dispositivo, depois vem os números negativos e, por fim, né, os resultados inconclusivos. E eu trago esse dado para a gente ver também como é grande a quantidade de testes inconclusivos que os dispositivos ainda fornecem, seja por falta de amostra, então uma saliva que foi insuficiente, mesmo tendo indicador colorimétrico, né, azulzinho, mostrando quando chega no volume adequado para cada dispositivo, ou porque deu erro no momento de correr essa análise, né, então teve diversos erros e resultados inconclusivos, né, que a gente não conseguiu, então, ter uma resposta certeira do positivo ou negativo, e quando a gente pensa, né, em análise de confiabilidade, né, e usabilidade desses dispositivos, isso é um ponto bem importante de se levar em consideração. Para cannabis, então, a gente teve, né, 10% das amostras confirmadas positivas para THC, então, do total de testes realizados, 10% se confirmou depois por análise de cromatografia que estavam positivas para THC, e a sensibilidade dos dispositivos variou bastante, foi de 0% a 96,8%. A gente vê que THC é uma substância, né, é um analito muito difícil
de conseguir bons resultados de sensibilidade para alguns dos dispositivos. Então, essa é uma substância aí que a gente tem que ter, né, um asterisco e um ponto de exclamação de cuidado na hora de estar pensando legislação e como é que a gente vai estar testando, porque precisa realmente de dispositivos que sejam comprovadamente bons para detecção, né, de THC. E a especificidade, né, para THC nos dispositivos ficou de 90,2 a 98,1. E daí, quando a gente olha aqui, né, esses resultados, né, de uma outra perspectiva, a gente vê realmente, né, que alguns dispositivos aqui, né, têm realmente um número muito baixo de verdadeiros positivos, né, então alguns chegam a nem ter conseguido nenhum verdadeiro positivo durante a sua análise. Nos cocaínicos, a gente tem quase 4% das amostras confirmadas por cromatografia positivas para cocaína. A sensibilidade aqui já foi um pouquinho melhor, né? Então, os dispositivos, eles conseguem ter maior sensibilidade para os cocaínicos, que variou entre 81,1% a 97%, e a especificidade também bastante alta para os cocaínicos, né? Então, de 96,5% a 98,8%, todos os dispositivos ficando, então, né, acima de 80% para sensibilidade, especificidade e acurácia. Só o valor preditivo positivo, realmente, aqui olhando, né, para todos os dispositivos, ele fica ainda um pouco abaixo dos 80%, que é o mínimo recomendado pelo DRUID. Nas anfetaminas, a gente teve, então, um total de 3,2% das amostras confirmadas positivas para anfetamina, né, sensibilidade variando de 72% a 100%, e a especificidade variando de 93,2% a 97,8%, e daí a gente também vê, né, um dispositivo com sensibilidade abaixo dos 80%, que é o recomendado, e os valores preditivos positivos, né, também abaixo desse valor mínimo aí de 80%. As metanfetaminas foram que a gente viu menor, né, prevalência dentro da nossa amostra, então 0,6% das amostras confirmadas para metanfetamina, sensibilidade variando de 72% a 100%, bem parecido aos dados da anfetamina, especificidade um pouquinho maior, né, ficou de 97,4% a 99,6%, e de novo o nosso indicador, que é bastante crítico aqui, são os valores preditivos positivos, né, que ficam ali quase todos abaixo de 40%. Então, resumindo, né, um pouco dos nossos dados de acurácia e confiabilidade, o que a gente vê nesses dispositivos que foram testados, né? Algumas limitações importantes, principalmente quando a gente pensa de sensibilidade, né, que é a capacidade do teste de detectar corretamente aquelas pessoas que estariam com alguma concentração, a concentração acima do cutoff, né, de substâncias psicoativas, principalmente THC, né, que foi aí a substância mais problemática em termos de detecção, e as questões dos valores preditivos positivos, né, bastante baixos aí para todas as substâncias em todos os dispositivos. Um dispositivo que foi o Dräger, ele teve resultados bem satisfatórios, né, para todas as substâncias, na maioria dos parâmetros analisados. O DrugWipe também se comportou muito bem, né, apesar da baixa sensibilidade para anfetaminas, eles foram, né, ele teve resultados bem satisfatórios nos outros parâmetros. E a gente teve 2 dispositivos, né, que foram muito ruins, né, uma baixa aí sensibilidade, principalmente para o THC, mas também para as outras substâncias se mostraram piores, né, um pouco inferiores do que os demais. E quando a gente fala daí de drogômetros, né, trouxe aqui alguns pontos importantes para serem discutidos, que já ficam aí uma ideia para nossa discussão depois do painel. É essa análise, né, dos parâmetros com diferentes pontos de corte, então a gente sabe que às vezes, né, se a gente está botando ali um ponto de corte de 50 e na amostra é detectado, né, uma concentração de 49, ele já está sendo considerado negativo como confirmatório, mas ele está quase próximo, né, do parâmetro de referência. Então, quando a gente olha para dispositivo, é bem importante a gente olhar uma variabilidade diferente de pontos de corte para ver se isso não está influenciando piores resultados. A gente tem que ver também a análise concomitante de diferentes analitos, isso para algumas substâncias é bem importante, né? Quando a gente fala dos cocaínicos, o que os dispositivos estão analisando, vai ser a benzoegonina ou vai ser a cocaína, né? Então, isso é importante a gente olhar quando a gente está falando de análise de drogas, a gente sabe que isso tem uma relação ali, né, com o metabolismo, depois na parte analítica, acredito que o professor José Luiz possa comentar alguma questão sobre isso.
Analisar as diferenças sobre os tipos de anfetaminas. Então, a gente sabe que o padrão de anfetamina que é consumido aqui no Brasil é bem diferente das anfetaminas de outros locais do mundo e quanto isso impacta, né, na detecção delas nesses dispositivos. Considerar também a usabilidade dos dispositivos, isso é, quanto tempo eles demoram para dar o resultado na rodovia. Então, um teste, não sei quem já fez aqui teste de etilômetro, mas geralmente é super rápido, né? Tu vai ali e sopra, 1 minuto e tá pronto o teste. Os testes para drogas, mesmo sendo a beira de leite, né? Beira de estrada e sendo rápidos, eles demoram em torno de 10, 15 minutos. Então, isso traz uma maior lentidão, né, nessa fiscalização de trânsito. Claramente, pensar em como que a gente, né, aprimora a nossa legislação, que ainda é muito generalista, né, no que traz ali de substâncias, de limites de detecção. E pensar sempre, né, na importância de análises confirmatórias dentro de toda essa cadeia de custódia, né, porque existem sim, qualquer teste de triagem, independente de ser para drogas ou não, podem apresentar resultados falsos, né, e como isso vai ser utilizado depois como prova para um crime ou para uma infração administrativa, a gente tem que sim ter a necessidade de confirmação, e a gente sabe que isso traz todo um custo, né, tem todas as outras questões aí envolvidas, né, no estabelecimento dessa cadeia de custódia. Então, essa foi a equipe, né, a gente teve uma equipe muito grande, estudo gigantesco, assim, contamos com o apoio de vários pesquisadores, né, o professor Flávio Pechans, que foi o investigador principal, depois nossa equipe ótima de pesquisa, o professor Dr. Mailton Vasconcelos, que me coordenou junto comigo, né, a execução desse projeto, consultoria da professora Merle, enfim, contamos com uma equipe grande, e agora a gente está, né, trabalhando em cima desses resultados para tentar realmente trazer as melhores evidências e os parâmetros mínimos necessários de funcionamento desses dispositivos para pensar numa legislação futura que possa ser, né, realmente efetiva ou com o menor número de erros possíveis para tentar reduzir esses números que são tão alarmantes de trânsito aqui, né, no Brasil. Então, esse foi o estudo, um estudo inicial grande, né, mas acho que é um pontapé importante, assim, para a gente pensar nas políticas e nos parâmetros e nas necessidades, deixa eu voltar aqui para nós, de fiscalização de trânsito a partir desses dispositivos. Muito obrigada, Juliana, pela tua fala. Meus parabéns pelo estudo, né? Esse estudo foi gigantesco e muito bem executado por vocês. É um grupo de pesquisa referência no Brasil, né? Nesse tema. E levanta um monte de questões aí também. Agora o professor José Luiz vai complementar a fala, falar da parte analítica, que foi o que gerou também essas informações, né? O professor José Luiz já é figura conhecida aqui no nosso Toxicologia em Debate. Volta e meia a gente chama ele para dar para falar toda a sabedoria que ele tem da toxicologia, né? Que, como ele mesmo diz, a gente precisa de anos para saber toxicologia, né, Zé? 20 anos, pelo menos, 10 anos, mais 10, eu nunca esqueço. Bom, o professor José Luiz, então, ele é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, coordenador docente da Liga Acadêmica, da Unicamp, foi perito criminal, então, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo de 2002 a 2016, então ele tem essa experiência vasta aí nessa área também da parte forense. Tem experiência nas áreas de toxicologia, química analítica e instrumental, com ênfase em análise toxicológica, atuando em diferentes áreas da toxicologia. Em 2021, ele recebeu um prêmio, né, da Associação Internacional de Toxicologistas Forenses por reconhecimento de todo o trabalho que ele faz, toda a contribuição que ele faz para a toxicologia, não só no Brasil, mas mundialmente. Já foi presidente da Sociedade Brasileira e ele tem atuado aí em diversas frentes que envolvem o avanço da toxicologia no país, né? Ele tem parceria aí com praticamente todas as frentes de toxicologia, a gente coloca o pessoal chama o professor José Luiz. Zé, muito obrigada por ter aceitado o convite, eu sei que a tua agenda é complexa, e a fala é tua, fica à vontade aí para Oi, Raquel, meninas, Rony, boa tarde. Obrigado pelo convite, é sempre bom participar aqui do Toxicologia em Debate. É uma iniciativa, toda vez que eu começo falando aqui, eu sempre falo que é uma iniciativa primorosa dessa gestão da SP Tox. Acho que é um
uma ferramenta nova de comunicação com o associado da SPTox e com quem também não é associado da SPTox, e acho que esse papel de divulgação científica, cada vez mais ele está sendo muito reconhecido no país, né? E com o Toxicologia em Debate, a SBTox dá um passo bem interessante para ajudar a popularizar a toxicologia no nosso país. Bom, eu não montei um PowerPoint, mas eu fiquei pensando em alguns pontos que a gente deveria conversar quando a gente fala dessa análise toxicológica em crimes de trânsito, em situações de trânsito. O primeiro ponto, a Juliana já levantou, já está na nossa lei que a pessoa não pode dirigir sob efeito de substância psicoativa. Então, na lei, isso já está. O que acontece é que a nossa lei, ela só regulamentou até hoje o etanol. Para o etanol, nós temos valores bem definidos de concentração sanguínea, concentração no ar exalado, inclusive graduações diferentes, concentrações diferentes, resultam em penas, em punições diferentes. Com o passar do tempo, essa nossa impressão sobre o dano que o álcool traz no trânsito está cada vez maior, né? A nossa lei ela já tem um tempinho, e cada vez mais a gente percebe que existe uma conscientização, ainda falta muito, mas existe uma conscientização de que o consumo do etanol prejudica a direção, e se não é por causa dessa consciência que a pessoa tem, pelo menos é pelo medo de ser preso ou pelo medo de perder a carteira de motorista, que as pessoas não ingerem álcool na hora de dirigir. Só que as outras substâncias psicoativas, elas também afetam a habilidade de dirigir, tanto quanto o etanol, ou até mais. Tem uns estudos da própria professora Merlin Hilches, que a Juliana já citou, que citam que concentrações de THC no sangue perto de 10 nanogramas por ml, elas afetam a habilidade de dirigir tanto quanto a 0,6, 1 grama por litro de álcool no sangue, que seria mais ou menos o nosso valor de embriaguez. Então, outras substâncias também precisam ser reguladas. Bom, para que a gente tenha uma regulação sobre outras substâncias psicoativas na lei, alguns pontos têm que ser discutidos, né? Alguns pontos têm que ser levantados. Porque primeiro a gente tem que falar, tá bom, o que é um valor positivo, o que é um valor negativo? A Juliana apresentou para a gente já os valores de corte do ensaio que foi feito, um estudo grande, legal, feito pela equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a Juliana mostrou que existe, por exemplo, 2 valores de corte diferentes ali, por exemplo, dos testes de triagem e dos testes de confirmação. Então, esse número vai ter que estar na nossa lei, ou em alguma regulamentação, sub-lei. Assim como 0,6 grama por litro de álcool está na nossa lei. Mas antes da gente chegar no valor de corte, tem outros itens que a gente tem que pensar também, né? Um deles é assim, tá bom, a dirigir sob efeito de substâncias psicoativas afeta a capacidade de dirigir. Mas quais substâncias a gente vai controlar? Essa é a primeira pergunta e a pergunta de milhões. Assim, quais substâncias controlar? Se você pensar friamente, o grupo de substâncias que a Juliana apresentou são as que no mundo já são feitas, e são as que mais trazem problemas realmente. THC, cocaína, que para a gente no país é super importante, e anfetamínicos. Dentro de anfetamínicos eu coloco a própria anfetamina, a metanfetamina, mas também outros derivados de anfetamina que são muito utilizados no país, como o Femproporex, o Clobenzorex, tem estudos do colega Ricardo Leal, da Bahia, né, mas que é perito em Sergipe, que mostra apreensões de comprimidos de Clobenzorex aos montes no Nordeste brasileiro. E isso, inclusive, sendo detectado na toxicologia pós-mortem lá do estado de Sergipe também. Então, existe esse consumo de outros anfetaminas, então eles também deveriam ser controlados. Se você olha na legislação de outros países, não tem Femproporex.
não tem dietilpropiona, não tem clobenzorex, porque são substâncias que são abusadas muito no nosso país. Então, a lista básica, obviamente, teria que passar por cocaína, THC, anfetamina, metanfetamina. Mas no caso específico do Brasil, seria interessante também listar outras substâncias que são comuns aqui, por exemplo, como essas outras 3 que eu acabei de comentar. Alguém do outro lado pode vir e falar assim, tá bom, mas o diazepam também não é uma substância psicoativa e também não afeta a capacidade de dirigir? O zolpidem não é uma substância psicoativa, e zolpidem afeta a capacidade de qualquer coisa, não só de dirigir, né? Isso também é um outro ponto, né? Vários medicamentos de uso lícito, e não só lícito, mas que são medicamentos que são utilizados com prescrição médica, também afetam a capacidade de dirigir. Alguns relaxantes musculares, né? Também afetam a capacidade de dirigir. Só que se a gente começar a ampliar muito essa lista fica impossível de ser controlada. Então, aí colocando uma opinião, é preciso que o Brasil comece a olhar para outras substâncias psicoativas, começando pelas básicas, por exemplo, essas que a gente já tinha falado. Os medicamentos afetam também a capacidade de dirigir? Eu não tenho a menor dúvida. Às vezes mais do que as drogas ilícitas. Mas o controle disso, do ponto de vista prático no dia a dia, vai ficar muito difícil. Para vários medicamentos, por exemplo, para relaxantes musculares, até onde eu sei, a Juliana ou a Daniele pode me corrigir, não tem imunoensaio para esses relaxantes musculares, para uma ciclobenzaprida. Então, a gente não consegue fazer o teste de campo. E, na fiscalização de trânsito, o teste de campo ele é importante. Tanto quanto o etilômetro que a gente usa, que para o motorista e o resultado do etilômetro, do bafômetro, né, serve para reter o motorista, para reter o veículo, nós também precisamos desse dispositivo de campo para autuar o motorista naquele momento, mesmo que isso depois seja confirmado depois ou não no laboratório. Tá? Então, primeiro, a gente precisa definir uma lista de substâncias que a gente tem que controlar. Em segundo lugar, a gente tem que falar em qual matriz biológica a gente vai fazer a confirmação. Em vários países do mundo, a confirmação é feita, a triagem de drogas é feita no fluido oral e a confirmação também é feita no fluido oral. Geralmente, 2 alicotagens diferentes. Uma primeira para o teste de imunoensaio e uma segunda para o teste de confirmação. Tá? Em outros países, o exame confirmatório é feito no sangue. O sangue ele já traz uma dificuldade considerável para a gente ter como matriz de confirmação. Por quê? Eu não consigo fazer uma punção venosa na via pública. Eu preciso ter um local asséptico para fazer essa punção venosa. E essa punção venosa, ela tem que ser feita por um profissional habilitado, um profissional de saúde, que aí não vai ser o policial que faz a blitz de trânsito. Então, eu vou ter que ter, junto com a equipe de trânsito, sempre uma equipe de saúde para fazer uma punção venosa. E aonde os países que usam essa punção venosa, às vezes usam ônibus modificados para ser como se fosse uma clínica. E aí ali você pode fazer uma coleta de sangue com tranquilidade. Em alguns outros países, essa coleta às vezes é feita num hospital ou no próprio IML, então o motorista é parado na blitz de trânsito, o resultado dá positivo na saliva, ele é encaminhado para fazer a coleta de sangue num IML ou num hospital. Essa é uma situação que é ruim do ponto de vista de análise toxicológica no laboratório. Porque quanto mais tempo a gente leva para coletar a amostra de sangue, essa droga está sendo biotransformada e está sendo excretada. A chance da gente detectar a droga no sangue vai caindo rapidamente conforme o tempo vai passando. Então, às vezes, um resultado que na hora da triagem foi feito positivo, 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, quando vai ser feita a coleta de sangue, isso pode ser que não esteja detectado no sangue. Então, esse é um outro problema
do sangue. Por isso que, geralmente, a confirmação é feita na amostra de saliva também. Só que, diferente do sangue, ou mesmo da coleta de urina, a coleta da saliva para triagem de droga, para testagem de drogas, ela tem alguns detalhes importantes. Um dos principais detalhes que eu destaco é que cada dispositivo de coleta que é comercializado no mercado tem características diferentes. Quando a gente coleta uma amostra de sangue, a gente fala, coleta um tubo cinza. E o tubo cinza é sempre o fluoreto de sódio como preservante numa concentração certa. Tanto faz se você comprou do fabricante A, B ou C. Para fluido oral não é assim. Você tem um dispositivo feito pelo fabricante A, que tem uma constituição química específica. Um algodão de coleta, né, um suave de coleta específico. Um tampão de preservação específico. Se você coletar do fabricante B, C e D, são outros dispositivos completamente diferentes. Dito isso, o laboratório de toxicologia que vai fazer o exame confirmatório tem que padronizar o seu ensaio, validar o seu método, padronizar todo o seu ensaio de acordo com o dispositivo de coleta que vai ser feito. Se eu validei o método para o dispositivo A, não necessariamente ele funciona igual para o dispositivo B. E alguns dispositivos de coleta que tem no mercado, inclusive, eles são muito ruins, por exemplo, para detectar o THC. O THC é sempre um caos para análise toxicológica. Ele adere em todo quanto é lugar, ele é ruim de extrair. E nesses dispositivos de coleta de saliva, em alguns, ele adere no algodão que faz a coleta, né? Eu estou falando algodão, mas é um material específico, mas ele adere naquele material e não sai, não desgruda. Então, você nunca vê um resultado positivo para THC, porque o THC gruda. E esse estudo, o que mostra isso, o professor Maurício Ionamini, da USP, já mostrou isso num estudo há bastante tempo atrás, que alguns dispositivos são ruins para coletar, principalmente por resultados para confirmação de THC. Então, se o Brasil resolver fazer essa triagem de drogas em saliva e confirmação em saliva, a gente vai ter que discutir, tá bom, qual dispositivo de coleta a gente vai utilizar também. Pode até ser que numa legislação a gente não possa fechar para um dispositivo, vamos fechar para 2 ou 3 dispositivos, beleza. Cada laboratório forense nacional vai ter que ter 2 ou 3 métodos diferentes validados, porque vai ser um método validado para cada dispositivo. Tá? Outro ponto, talvez eu estressaria um pouco mais, mas a Juliana já colocou com detalhes, a determinação do valor de corte ele é fundamental. E esse valor de corte, se a gente escolher trabalhar com sangue para o exame confirmatório, é uma faixa de concentração. Para saliva, fluido oral, é outra faixa. Não é muito diferente, mas são números que às vezes eles divergem. Tá? Alguns países costumam usar, às vezes, valores de corte até um pouco mais altos, porque existe uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a concentração que você coloca de valor de corte, menos resultados, menos, vamos dizer assim, o usuário, pessoa que usou muito tempo atrás, vai dar positivo. Valores de cutoff altos, se o resultado for positivo, é porque realmente tinha uma quantidade grande daquela substância psicoativa no sangue daquela pessoa. Então, ela realmente está com a habilidade prejudicada. Então, não é interessante ter valores de corte muito baixos, porque é difícil de confirmar e nem sempre vai ter relevância biológica, né? Vai ter efeito, efetivamente, concentrações baixas no sangue. Bom, considerando esses itens que eu estou falando, a gente chega efetivamente num laboratório de análises toxicológicas. Para o laboratório de análises toxicológicas, fazer análise de fluido oral, a gente não consegue fazer com HPLC óptico, a gente não consegue fazer com detecção simples de cromatografia gasosa. Então, perdão, nós sempre vamos precisar de espectrometria de massas como ferramenta de detecção. Para a maior parte dos analitos, nesses valores de corte que a Juliana apresentou, em torno de 20 nanogramas por ml para anfetamínicos, 10 nanogramas para cocaína e 5 nanogramas para THC, é possível que a análise seja feita por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas.
tendo métodos dedicados, métodos bem feitos para isso. Tá? A maior parte dos laboratórios que fazem essas análises fora do país preferem usar LCMS, né, cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, porque você tem sensibilidade maior com o LCMS para fazer esses exames. Então, você tem um pouco de folga para essa detecção, você consegue atingir limites de detecção menores, o preparo da amostra fica mais simples no LCMS. Tá? Para fazer análise por GC, invariavelmente você tem que derivatizar em qualquer um dos 3 grupos que você for trabalhar. E a derivatização consome um pouco mais de tempo, os reagentes são bem tóxicos, os derivatizantes, então o LCMS ele é mais atrativo para fazer esses exames de confirmação. Qual é o problema? Um LCMS custa mais ou menos um GCMS e meio, né? Vamos dizer assim. Então, se você comprasse cada 2 LCMS, você teria que ter 3 GCMS na bancada. E a manutenção do LCMS custa mais cara do que a do GCMS. Tanto a manutenção, digo, o conserto do próprio equipamento, quanto o dia a dia, né? O GC geralmente é um equipamento muito mais robusto, os consumíveis dele são relativamente mais simples de ser trocados. Então, é um equipamento mais simples da gente trabalhar no laboratório, tá? Mas com LCMS a gente consegue resultados com mais facilidade e com menor etapa de preparo de amostra. A Juliana levantou um ponto e eu reforço agora do ponto de vista do laboratório também. Para que isso seja implementado no país, é preciso que você treine os policiais para que eles possam manusear os dispositivos de triagem de campo. Da mesma forma, você vai ter que treinar, e treinar muito bem, os peritos criminais que vão fazer o resultado de confirmação depois também. Porque o exame de fluido oral não é uma coisa de outro mundo. Mas ele é um tipo de exame que hoje não é feito em absolutamente nenhum estado da federação. Então, hoje, nenhum perito criminal tem experiência nesse tipo de exame. Né? O Rony é perito aí há quase 20 anos, se eu não me engano. Raquel também já tem vários anos de estrada aí na perícia. E com 20 anos de exame de perícia toxicológica, o Rony já analisou, a Raquel já analisaram milhares de amostras de sangue e urina, com certeza, mas nunca uma amostra de fluido oral. Então, vai ser necessário um treinamento da força policial como um todo. Vai ser necessário treinar o policial rodoviário que faz a blitz de trânsito e que aplica o drogômetro. Vai precisar treinar o perito criminal que faz esses exames no laboratório. E, às vezes, a gente esquece que no meio tem uma figura muito importante também, que é o delegado de polícia. O delegado de polícia, que é o presidente do inquérito, ele é essa ponte aqui entre a polícia ostensiva, né, entre a polícia rodoviária, geralmente aqui em São Paulo, por exemplo, é a polícia militar que faz isso, a perícia, e no meio tem o delegado. Então, a gente também tem que explicar para o delegado, para o escrivão, para o investigador, o que é esse teste na saliva agora, né? Principalmente explicar que ele é completamente diferente do etilômetro. Então, o resultado não sai na hora. E o resultado, no caso do etilômetro, e você fosse fazer a confirmação no sangue, a taxa de falso positivo é muito baixa. Muito baixa. Agora, no caso dos exames de drogas, como a Juliana mostrou para a gente, por melhor que seja o dispositivo, você ainda tem resultados falso positivo e falso negativo. E quando o delegado tiver um resultado aqui de triagem que foi positivo, e aqui depois o laudo do perito que foi negativo, ele vai querer entender por que esse resultado é divergente, e esse resultado divergente ele não vai ser raro. Então, a gente vai ter que treinar o nosso perito criminal para fazer o exame? Sim. Mas mais do que isso, para saber responder quesitos sobre esse exame de drogas em fluido oral. Porque os quesitos aqui, eu antevejo que vão ser muito maiores, muito mais numerosos, e às vezes até bem mais capciosos do que os outros quesitos de trânsito que a gente tem hoje em dia.
Eu acho que dos pontos que eu tinha anotado para comentar, eram estes. Depois, acho que a gente, durante o debate, a gente pode conversar um pouco mais. Se eu esqueci de falar alguma coisa, aí eu peço que vocês me cutuquem para a gente voltar nesse tema. Muito obrigada, professor Zé Luiz. É um tema bastante polêmico, né? A sensação que dá é que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa que a gente estava conversando é que tem que começar de alguma forma, né? Nunca começa perfeito, mas tem que começar. E a gente tem que ir ajustando aí com o tempo, tem que tentar mitigar o máximo possível qualquer, né? Os problemas que podem acontecer, tentar começar da melhor forma, mas tem que começar de alguma forma. Isso é uma coisa que já passou do tempo. Muito obrigada pela tua fala. Eu vou agora passar para a Daniele, então. A Daniele, ela é especialista e mestre nesses temas aí, ela estuda há bastante tempo, né, Daniele, relacionado ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas no trânsito. Desde 2010, então, ela trabalha como pesquisadora no Laboratório de Toxicologia do Departamento de Medicina Legal, Bioética, Medicina do Trabalho e Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Possui uma vasta experiência em toxicologia voltada para a segurança viária, participou de estudos de prevalência e de relevância no uso de álcool e drogas em diferentes populações. Atualmente coordena projeto de pesquisa internacional sobre os principais fatores de risco para os acidentes de trânsito e tem aí um grupo, trabalha junto com a professora Vilma, um grupo de pesquisa que atua, tem diversas publicações e vai aí acrescentar muito nesse tema. Muito obrigada, Daniele, por ter aceito. Eu passo a palavra para ti, fica à vontade para explanar os teus pontos de vista. E muito obrigada. Obrigada pela apresentação, doutora Raquel. Eu vou compartilhar uma apresentação rápida aqui com vocês. Só alguém confirma, por favor, se está aparecendo na tela de vocês? Sim. Ok, obrigada. Então, eu gostaria de iniciar, né, cumprimentando os colegas, doutor Rony, doutora Juliana, doutor José Luiz também, e parabenizá-los, né, não só pelas falas e apresentações da doutora Juliana, que foi excelente, mas pelo estudo em si, né, que é de uma importância muito grande, assim, para fomentar as políticas públicas, iniciar aí uma discussão, né, para mudança na legislação, na fiscalização, e embasar tudo isso, né, em defesa da segurança viária. Então, também gostaria, né, de iniciar agradecendo o convite da doutora Raquel para vir aqui participar desse debate, poder falar um pouquinho, mas principalmente aprender bastante, né, com todo mundo sobre esse assunto que eu, particularmente, considero de extrema importância, né, que é o uso de álcool e drogas no trânsito. Então, hoje a gente está falando de estudos que têm como objetivo tentar, de alguma maneira, reduzir os sinistros no trânsito, né, as mortes evitáveis, que são responsáveis, né, por tantas mortes aí no mundo e aqui também no Brasil. Então, pode ser ajudando na fiscalização para inibir o uso das substâncias na direção, né, como exemplo esse trabalho do drogômetro, ou conduzindo estudos epidemiológicos que mostrem o cenário da utilização de drogas pelos condutores, né, e tudo isso com a expectativa, o quê? Que esses números um dia possam subsidiar novas políticas públicas, ou essas mudanças na legislação que a gente tanto espera, para ajudar a diminuir, né, o uso de drogas na direção. Então, nós, como pesquisadores, né, sempre temos a esperança de realizar esses estudos para fomentar essas discussões, para que os tomadores de decisão possam gerar alguma mudança de fato, né, no cenário dessas mortes evitáveis. Eu entrei no universo acadêmico, né, não tem tanto tempo assim. Depois da graduação, fiz a especialização com o tema na monografia de álcool por vítimas de mortes violentas. Mas foi só no mestrado, né, que eu iniciei fazendo pesquisa na área do trânsito, especificamente, avaliando os caminhoneiros e o uso de drogas. E agora, no doutorado, eu migrei, né, de classe profissional, e hoje a gente está avaliando o uso de álcool e drogas entre os motociclistas, tá? Então, eu sou bióloga, né, eu tenho uma formação muito diferente da de vocês, eu não trabalho com a parte analítica dos projetos, especificamente, eu nunca fui de bancada, né, mas em todos os projetos eu fui a pesquisadora executante, cuidando da parte operacional, tá? Então, eu sempre participei da coordenação dos estudos como supervisora de coleta, armazenamento de dados, e agora no doutorado, né, aprendendo um pouquinho das análises estatísticas, entendendo mais um pouquinho desses estudos epidemiológicos. Então, começando, né, de fato, a falar dos projetos de pesquisa, apesar do tema central aqui hoje ser drogas no trânsito, eu trouxe metodologias e resultados de alguns
dos estudos desenvolvidos aqui no nosso grupo de pesquisa, né, como a doutora Raquel já citou, sob coordenação da professora Vilma Leto. Ela foi perita criminal aí por muitos anos, e agora ela está na área acadêmica, então realizando estudos nessa linha de pesquisa de álcool, drogas e violência, né. Para contextualizar, a gente está aqui dentro da Faculdade de Medicina da USP, né, no Departamento de Medicina Legal, é onde fica nosso laboratório de toxicologia. E em todos os nossos projetos, né, a gente sempre conta com parceiros imprescindíveis, né, para a realização de todos os nossos estudos, principalmente quando a gente, né, trata de coleta de dados. Então, a gente tem como instituição parceira, aí, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal também, a Polícia Técnico-Científica, junto com o IML, e a gente tem um projeto em parceria, né, com a Johns Hopkins University, com refinanciamento da Bloomberg Philanthropies. Então, esses, assim, são os projetos que envolvem, de alguma forma, dados sobre o trânsito especificamente. Não somente o uso de drogas, mas eu inseri aqui também o consumo de álcool nesse contexto, tá? Eles são projetos muito diversos, alguns bem antigos, mas o intuito foi mostrar estudos que eles utilizaram diferentes matrizes biológicas, pesquisaram diferentes drogas, mas principalmente aqui, usando diferentes sujeitos de pesquisa, né? Essa diversidade do mundo, né, do mundo acadêmico, de tantos projetos aí. Então, eu vou mostrar rapidamente um pouquinho de cada projeto, né, apelidado aí de acordo com a origem dos dados, né, por exemplo, projeto caixas, baladas, caminhoneiros, motociclistas, e por fim também mencionar o projeto Bloomberg, que avalia, né, os fatores de risco para a ocorrência dos sinistros viários, só que ele não contempla o uso de drogas, né, apenas de álcool, tá? Então, o projeto Caixas, os pesquisadores, né, na época, manuseavam as caixas arquivos, né, por isso que tem esse nome, para ler os laudos toxicológicos, né, de todas as mortes por causas externas, um a um. Então, a leitura era feita manualmente, né, e eles estavam ali armazenados, empoeirados, né, no Instituto de Criminalística, lá da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e, na época, eles eram todos impressos, né, e não existia laudo digital. Então, e a coleta também era feita em planilha de papel. Então, esses dados coletados, eles, né, geraram uma diversidade enorme de estudos, dependendo da variável analisada. Então, a gente coletava informações, né, de perfil, gênero, idade, local da morte, né, e a causa, principalmente a causa de morte. Por exemplo, homicídio, suicídio, acidente de trânsito. E aí a gente, né, confrontava isso com os laudos toxicológicos, né, que continham a dosagem alcoólica e o resultado para as drogas. Então, a gente coletou nesses anos aí mais de 350 mil laudos, e esse banco de dados gerou um número, assim, muito grande de estudos por muitos anos, né? Então, foi muito importante para quê? Para a gente entender quais drogas eram mais utilizadas e em qual contexto de morte violenta, tá? Então, aqui, por exemplo, especificamente relacionado, né, aos sinistros de trânsito, a gente teve esse estudo que demonstrou uma positividade para álcool de 40% dos mortos no trânsito, né? Foi feito em 2005, usando dados da capital, da cidade de São Paulo aqui. Então, aqui, só como exemplo, outros estudos que utilizaram a mesma fonte de dados para avaliar o uso, né, de álcool e drogas em outros tipos de morte, como, por exemplo, homicídios e suicídios. Um outro projeto, né, projeto Baladas, foi um estudo em parceria com o PIRI, que é o Pacific Institute for Research and Evaluation, que é uma instituição focada em melhoria, né, da saúde, segurança, bem-estar dos indivíduos, e eles têm um projeto com o Departamento Nacional de Segurança Viária, né, o NHTSA, e realiza pesquisas com aquelas surveys, né, dos motoristas conduzindo sob a influência de drogas. Road surveys. E aí eles vieram para o Brasil para conduzir um estudo piloto, né, nesse projeto Nightlife Safety, que a ideia era coletar amostras de fluido oral de jovens frequentadores de casa noturna, e o objetivo, né, para quê? Para verificar quais drogas eram utilizadas, né, e a prevalência. Então, a gente coletou o fluido oral e realizou também o teste de alcoolemia, né, levando o etilômetro, em 2 momentos, na entrada e na saída da balada, né. E o curioso foi que a aceitação, né, dos participantes, né, dos sujeitos de pesquisa era ótima, porque os participantes, eles recebiam uma gratificação pela participação. E aqui, de acordo com o termo de consentimento, né, que eles recebiam, essa remuneração, ela deveria ser utilizada para pagar um transporte seguro para eles deixarem o local. Então, qual que é a relação desse estudo com o trânsito, né? É evitar a direção sob efeitos de substâncias, né? Foi pequena, né, a diferença de porcentagem, né, dispositivos para drogas, antes e ao final da balada, mas foi muito alto, né, o aumento, né, no consumo de álcool, que passou de 47% de positivos para 71% de positivos na saída.
E, segundo relatos do questionário aplicado, quase 27% desses casos positivos disseram que pretendiam voltar dirigindo para casa. Então, talvez, né, essa remuneração tenha auxiliado aí ao evitar, né, para evitar algum tipo de acidente que possivelmente poderia acontecer. Um outro projeto que a gente trabalhou por muitos anos aqui, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, nesse período de 2009 a 2016, a gente coletou mais de 4.000 amostras de urina, né, de caminhoneiros nas rodovias federais, e elas eram feitas em eventos exclusivos de promoção da saúde dos motoristas, né, não era fiscalização. A PRF realizava esse evento para promoção da saúde dessa classe de trabalhadores. E a análise toxicológica ela foi feita por, na época, imunoensaio e confirmação por CGMS. Então, a porcentagem do uso de drogas e o tipo de droga variou muito dependendo da localidade da coleta. Então, a gente coletou, né, diversas vezes em cada uma dessas cidades, e nessas rodovias, né, todas federais, que ligam a região sul do país, né, para outras regiões, passando aqui pelo sudeste, indo, né, para a região centro-oeste, norte e nordeste, nessas rodovias havia uma tendência maior, né, do uso de anfetaminas, né, por conta dos motoristas dirigirem distâncias maiores e precisarem ficar mais tempo acordados para a direção. Né, as drogas mais utilizadas, então, foi a anfetamina, a THC e a cocaína, e a média de positividade ficou em 9%, mas o padrão de consumo ele variou bastante ao longo dos anos. Né? Então, a gente vê que em 2009, 2010, a droga mais usada era a anfetamina, né? Nesse gráfico mostrando em linha azul a anfetamina sendo mais utilizada. Em 2011, com a resolução da Anvisa, com a proibição da venda, né, de derivados anfetamínicos, aí o consumo de rebite diminuiu e a gente viu um aumento concomitante, né, no uso de cocaína. Então, ela passou a ser utilizada como estimulante, né, para dirigir por mais horas seguidas. Mas, né, um tempo depois, a gente acabou percebendo que as anfetaminas voltaram para o cenário das estradas aí pelo mercado negro, né. A gente realizou diversos estudos, né, utilizando esses dados coletados ao longo desses anos. Por exemplo, né, perfil de quais drogas eram utilizadas, qual, né, uma série histórica do uso de drogas. Também depois a gente alterou a matriz biológica, né, para fluido oral, seguindo uma tendência aí dos estudos. E, por fim, estudamos a associação entre o uso de drogas e as distâncias percorridas, né, e a gente conseguiu comprovar que quanto maior a distância, realmente era maior o uso de substâncias psicoativas. Um outro projeto que a gente vem trabalhando também, né, os projetos motociclistas, ele está até aí estratificado, né, em 3 projetos diferentes dentro deles. Desde 2012, a gente vem coletando mais de 800 amostras aí de fluido oral de motociclistas, todos os estudos com o objetivo de determinar que a prevalência do uso de álcool e drogas, né, entre essa classe de trabalhadores ou de usuários de motocicleta para transporte. E aqui a gente tem essa foto emblemática, né, mostrando como que é a realidade do transporte por motocicletas, né, em regiões afastadas das grandes capitais. Então, o primeiro, né, o projeto tentou determinar a causa dos acidentes de trânsito com motocicletas, né. A coleta de sangue, né, foi feita no pronto-socorro, sangue e fluido oral, assim como a aplicação do etilômetro, em pronto-socorro, principalmente aqui do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, e mostrou que 21% dos acidentados, eles apresentaram positividade para álcool ou drogas. Então, as mais utilizadas novamente, né, o THC, a cocaína e a anfetamina. Ele foi um estudo pioneiro na área, né, dentre os acidentados, estudos em pronto-socorro. Então, o assunto, na época, motivou uma grande, né, teve uma grande repercussão na mídia, e a conclusão do estudo foi que o principal fator que leva à ocorrência de acidentes de trânsito, né, nesse caso não foi o uso de drogas e álcool, foi a inexperiência dos condutores. Né, alguns eles estavam conduzindo sem habilitação para moto. Então, quanto mais experiente, né, os condutores, menos sofrem acidentes com a motocicleta. E aqui também a gente coletou amostras de motociclistas lá no estado do Alagoas, no Sertão e no Agreste, né, nessas cidades de Arapiraca, Palmeira dos Índios e de Murugoveia. Mas lá a gente encontrou uma positividade muito baixa, né, de apenas 0,03%, foi um caso entre todos os coletados, vendo que o perfil é muito diferente em regiões tão distintas, né. E aí agora ainda sobre os motociclistas, né, agora aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um projeto em andamento agora, com financiamento, né, da Senad. A gente está coletando amostras de fluido oral em motociclistas, que eles passam em operações de fiscalização da Polícia Militar. Né? Essas operações acontecem diariamente aqui na cidade,
e aí a gente vai até esses locais para fazer a aplicação do questionário e a coleta do fluido oral, e os resultados ainda estão em andamento, né? A gente vai publicar eles em breve. E aí, por fim, né, eu gostaria apenas de mencionar esse projeto Bloomberg, que a gente desenvolve, né, em parceria com a Universidade de Johns Hopkins. Ele tem financiamento da Bloomberg, e o objetivo dele é avaliar os 4 principais fatores de risco para a ocorrência, né, dos sinistros de trânsito, né, que é o uso de cinto de segurança pelos ocupantes dos veículos, o uso de capacete pelos motociclistas, a velocidade, né, aí por todos os veículos, e o fato de beber e dirigir, né. Só que por ele se tratar de um estudo observacional apenas, o projeto ele não contempla o quê? A pesquisa do uso de drogas no trânsito. Por quê? Porque a fiscalização ainda não é realizada, né, pela polícia, nem por algum outro órgão, e não é realizada, então, de forma rotineira, por conta, né, da falta de dispositivos adequados para análise em loco, né. Esperamos que isso seja resolvido em breve, né. Por isso esse projeto, né, então, estuda somente os dados sobre álcool, que são coletados nas blitz de alcoolemia, realizadas pela Polícia Militar também, usando o etilômetro, né. Então, a gente participa junto à PM dessas blitz. E aí os resultados, né, eles são publicados em relatórios e podem ser comparados com dados coletados em outras cidades do mundo, porque esse projeto é desenvolvido com a mesma metodologia em várias, acho que mais de 20 cidades pelo mundo, tá? Aqui, no caso de São Paulo, especificamente, né, dentre todos os dados coletados, dentre todos os fatores de risco, o dado que mais se destaca é o número elevado, muito elevado, de recusas para o teste do etilômetro. Então, a porcentagem de casos positivos fica muito baixa. Por quê? Porque a taxa de recusa é muito alta. Só nos anos de 2015 a 2018, a porcentagem variou de 58% para 73%. Então, é uma taxa de recusa que é muito, né, é um impeditivo, né, para a realização de estudos factíveis, para mostrar uma real porcentagem, né, de motoristas que dirigem após o consumo de álcool, né. E, como exemplo, né, tem um artigo de um colega nosso, né, Dr. Júlio Pons, que concluiu que a multa para recusa, ela deveria ter um valor de 2,5 vezes maior do que é atualmente, para que uma equação force o condutor a realizar o teste, né. Aí também um outro artigo mostra que dentre os 14% dos condutores com alcoolemia positiva, 60% recusou em fazer o teste confirmatório. Então, mas sim, em relação a esse assunto polêmico, né, de recusas, acho que não vai caber uma discussão agora, porque envolve mudança na legislação, que são de fato necessárias, né, em caráter urgente, com certeza, mas eu acho que o assunto gera uma discussão interminável, né, então a gente tem que, acho que, deixar o gancho aí para um próximo episódio, né, do podcast, e mudar o tema para álcool no trânsito, né. Então, finalizo agradecendo a todos, né, deixo aí meu contato para quem quiser saber mais sobre algum projeto nosso, ou conversar sobre alguma possibilidade de novos estudos. Acho que é isso, obrigada. Muito obrigada, Daniele. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalha com trânsito, que estuda, todo mundo referencia vocês, né? Vocês fizeram uma base aí gigantesca de informações. A gente costuma dizer que eu acho que uma das maiores falhas é que a gente gera pouca informação, né? Então, tanto é que São Paulo, onde acaba concentrando a maior parte das pesquisas, o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, é importante que a gente saiba o que acontece no Brasil como um todo. O Brasil é gigantesco. Ali o que o professor, eu não consigo ter chamado de professor José Luiz, eu vou ter chamado de Zé. O que o Zé estava falando antes da coleta de sangue, né? Imagina tu ter que coletar sangue, aí pega países menores, países que já estão estabelecidos. Eu estava olhando aqui, na Inglaterra demora 2 horas no máximo para coletar sangue. Então, assim, é uma coisa que não tem tanto problema. Mas essas pesquisas eu acho que também embasam a maioria do que tem sido feito, né? Do que a gente tenta fazer, todos os estudos. Eu tenho certeza que o desenho todo do professor Flávio Pechansky do grupo também referenciou a professora Vilma. Então, assim, pena que a gente não tem mais grupos assim fazendo. A academia vai ter que sempre andar junto, né? Porque é daí que a gente consegue tirar as informações. Bom, pessoal, é um assunto amplo, super rico aí, tem tanta coisa para a gente discutir, né?